né, Ezequiel, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Nós somos alimentados por Deus. É a palavra de Deus. Uma das marcas do nosso Deus é que Ele fala. O nosso Deus não é uma estátua muda. Alguns dos deuses gregos são mudos. Eles são exuberantes, eles são grandes, mas eles são moldados em pedras. Eles são mudos. O nosso Deus é um Deus que fala. Porque Ele é um Deus que fala, fundamentalmente porque Ele é um Deus de amor. Porque Ele é um Deus que se comunica. E Deus não é apenas um Deus que fala, mas Ele é um Deus que fala e que vem. Deus vem. Nós não precisamos chegar a Deus. Aliás, a gente não consegue chegar a Deus, não é verdade? Em algumas expressões religiosas, a gente cria rituais para chegar a Deus, para fazer sacrifícios, para tentar comprar a Deus, não é? Você faz sacrifícios, você faz homenagens, você cria rituais em algumas expressões religiosas para ver se você consegue saciar a ira de Deus, não é isso? Deus está bravo, os deuses estão bravos. A gente precisa oferecer a comida que Ele gosta, o que ela gosta. A gente precisa oferecer, a gente precisa conquistar os deuses, mas a gente não conquista os deuses. O nosso Deus é o Deus que vem. A gente não precisa conquistá-lo. A gente não precisa fazer escada para chegar lá. Ele vem, Ele desce e Ele fala. A palavra de Deus é a nossa vida. Nós vivemos da palavra de Deus. Nós somos frutos da palavra de Deus. Ela nos alimenta, ela nos sustenta, ela nos põe de pé. Ela renova, ela nos alcança nos momentos mais difíceis da nossa vida, não é? Ela nos alcança. E Deus é especialista em falar conosco quando a gente está machucado. Deus é especialista de falar conosco quando a gente está deprimido, quando a gente está sentindo abandonado. Deus tem um jeito muito especial de chegar exatamente lá. A Bíblia está cheia desses relatos do Deus que chega e fala com as crianças e elas entendem, e os adultos bulufas. Deus é esse Deus que vem e nos alcança com a sua palavra. E quando Ele vem, quando Ele fala, a nossa vida é transformada. Assim como o ar que nós respiramos, assim nós precisamos de Deus. Sem Ele, a vida é um deserto. Sem Ele, a vida é seca. Sem Ele, a nossa vida não é nem um vale de lágrimas, porque não há vale. Aqui, nessa abertura do livro de Ezequiel, nós temos um momento duro, um momento difícil, num momento de exílio. Aqui fala, não é? No meio dos exilados. Viver no meio dos exilados não é fácil. Viver no meio dos exilados é complicado. O pastor José Carlos, está vendo? Formalzinho, né? Ele falou que a gente se encontrou em Anápolis porque a gente estava lá junto no Fórum de Refugiados. E nesse Fórum de Refugiados, nós pudemos escutar a várias pessoas que vieram da Venezuela, vieram de Cuba, vieram do Iraque, vieram de vários lugares do mundo, para falar um pouco da experiência, do que significa ser totalmente desalojado.
E um dos exercícios que nós fizemos lá, alguém disse para nós, então, você tem 10 segundos. E nesses 10 segundos, você precisa decidir o que é que você vai levar. Pensa aí, rápido. 10 segundos, pensa. O que é que você tem 5 coisas que você pode levar. O que é que você vai levar? O que é que você vai levar? Ainda. Documentos. Um disse, eu vou levar o meu violão. 5 coisas? Está falando sério? Quantas coisas você tem em casa que você acha que depende delas? No meio dos exilados, diz aqui que a palavra do Senhor veio. E Deus falou com o profeta. É como eu disse. Deus é especialista em falar com os exilados, com aqueles que estão vivendo dificuldades. E quando Ele fala de forma bem endereçada, de forma bem concreta. Deus fala com endereço, porque Deus sabe do teu endereço. Deus não erra o teu CEP. É impressionante esse negócio do CEP, né? Você bota lá o CEP, 80.030.440, e brota lá no formulário, imediatamente, Rua Manuel Eufrásio, que é onde eu moro. Mas aí pede para botar o número e o complemento. Eu boto o CEP, surge a rua. Mas eu preciso botar lá 83, apartamento 401. Se quiser tomar um café, tem lá em casa. Pois Deus não precisa nem que eu ponha o número do apartamento. Porque Ele sabe onde eu moro. E Ele sabe como chegar. E não precisa nem fazer reconhecimento facial. Não tem esse negócio de reconhecimento facial? Deus não precisa, não. E uma das coisas impressionantes nesse texto é de que quando Deus fala aqui em Ezequiel, os céus se abriram. E eu tive visões de Deus. Quando Deus fala, os céus se abrem. Quando Deus fala, Ele tem companhia de anjos, de querubins. Eu acho que até tem uma disputa, não sei se eles têm uma tabela, de anjos que está dizendo, é a minha vez. É a minha vez. Não, essa é a minha. Porque quando os céus se abrem, Deus está presente, os céus se abrem, os céus se movimentam e Deus chega no nosso endereço. Com isso nós estamos dizendo que não é qualquer, não é qualquer entregador que chega, Não é qualquer entregador que chega e que entrega uma coisa rápida, que não sabe o nosso nome. Às vezes pede um código, não é? Qual é o teu código do iFood? Essas entregas rápidas, não. Deus vem, sabe o nosso lugar. E a gente morava num apartamento, que naquela época, o apartamento, hoje em dia já não tem mais isso, mas o apartamento tinha 2 entradas, a entrada de sala e a entrada de cozinha. E dependia quem vinha, a gente abria uma porta ou outra porta. Não é? Dependendo, você abria a porta da sala, porque é um pouco mais formal. Mas a gente gostava mesmo de abrir a porta da cozinha, da área de serviço. E lá na cozinha, na área de serviço, a gente tinha uma mesa redonda. E é lá que a gente se sentia mais confortável. Às vezes, dependendo de quem chegava, ficava na sala. Mas o melhor é ficar na mesa redonda na cozinha. É lá onde os filhos sentavam, os amigos dos filhos sentavam, as namoradas que foram chegando sentavam, nós temos 4 filhos homens. Deus gosta da entrada da cozinha. E quando você abre a porta da sala para Ele, Ele diz, por que você está abrindo a porta da sala para mim? Eu quero a porta da cozinha. Eu quero aquela mesa redonda. Porque eu chego assim, com o teu endereço. Mas eu chego como eu sou, o Senhor dos céus e da terra. Eu chego como eu sou, o Deus de Abraão e de Isaac.
Eu chego como eu sou, pai de Jesus Cristo. Eu chego como eu sou, parte da igreja que nasceu no contexto da comunidade. A palavra, Deus é a sua palavra. E essa palavra de Deus nos alcança. E olha como chega ao final, no versículo 3, quando diz ali, a mão do Senhor esteve sobre eles. Pode respirar fundo. Ali, a mão do Senhor esteve sobre eles. Ali, quando o luto vem, ali, quando um exame médico nos assusta, ali, quando o filho cai nas drogas, ali, quando você perde o emprego, ali, quando você briga, a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor está sobre você. Respira, sinta, viva. A mão do Senhor está aqui. E essa mão nos acolhe. Essa mão nos abraça. Aliás, abraça, não só mão. Essa mão de Deus nos orienta. Essa é a mão que aconchega. E essa é a mão que envia. Nós vivemos da mão de Deus. Nós vivemos da palavra de Deus. E olha só, indo para o 2º capítulo do livro de Ezequiel, olha só como continua, né? E de novo eu estou no 1º versículo do capítulo 2 e diz assim: esta voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu vi aquele que falava comigo, ele me disse, filho do homem, eu vou enviá-lo. E aí continua aos filhos de Israel, que é o endereço que Deus estava dando para o profeta. Filho do homem, fique em pé. Fique em pé e falarei com você. Quando Deus fala, nós temos diferentes reações, não é? Quando Deus fala, a gente não consegue ficar bagunçado. A gente precisa reagir quando Deus fala, né? Quando Deus fala, a gente precisa aqui ficar em pé. Quando Deus fala, às vezes a gente precisa cair de joelhos, não é verdade? Quando Deus fala, a gente chora. Quando Deus fala, a gente ri. Quando Deus fala, a gente sua. Quando Deus fala, o sovaco fica molhado. Por quê? Porque é Deus que fala. E quando Deus fala, Ele mexe com a gente por dentro e por fora. Quando Deus fala, Deus fala. E a gente se percebe diante do sagrado. Porque por mais que Deus conheça o nosso endereço, Ele nunca deixa de ser Deus. E Ele vem para o nosso endereço e a sua presença é uma presença que torna aquela mesa de cozinha um lugar santo, sagrado, sagrado. Sabe o sagrado? É aquilo que não é feijão com arroz de todo dia. O sagrado é especial, o sagrado é forte, o sagrado é intenso. O sagrado é uma expressão de amor, amor a Deus. É esse encontro, né, do início do namoro, lembra? Né, quando o coração batia mais forte porque você via a namorada, via um namorado, encontrava a primeira vez, quando pegou na mão, aquilo é muito fraco. Quando Deus fala,
a gente precisa respirar. E a gente não dá conta. Eu fico engatado nessa palavra, porque ele diz assim: filho do homem, fique em pé e falarei com você. Tá bom. Então, mas enquanto o profeta está pensando em ficar em pé, diz assim: enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu vi aquele que falava comigo. É que a gente nunca dá conta da palavra de Deus. É por isso que precisa do Espírito. Sem o Espírito fica pela metade, ou nem pela metade, não é? A gente não dá conta, a gente não consegue entender as coisas, os segredos de Deus, a gente não consegue respirar o sagrado de Deus. A gente fica tateando, né? Fica tateando no escuro, e é o Espírito. É o Espírito. O Espírito sopra. Coloca o profeta em pé. E se um pouquinho de humor aqui, a gente podia dizer que o Espírito, o profeta se virou e disse: uai, mas há pouco se disse que era para mim ficar em pé e agora é o Espírito que está me pondo em pé? Não deu nem tempo. É que a palavra de Deus é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a palavra de Deus. Do Antigo Testamento vem essa palavra de hebraico, não é? Que fala do sopro de Deus. O sopro de Deus. O sopro de Deus, ele cria. Está lá em Gênesis, né? O sopro de Deus gera vida. O sopro de Deus. Claro que numa imagem muito humana, né? É a criança que recém-nasce. Né? E que ao recém-nascer, eu não estive... Bom, eu sou de outra época, vocês já perceberam, né? Mas no nascimento de um dos nossos filhos eu tive presente e o negócio foi muito rápido. Também se demorasse muito eu acho que eu ia desmaiar, porque eu não aguento muito esses negócios. Né? Então, mas daquela vez foi rápido, vamos, está nascendo, você quer assistir? Eu meio fui pego surpreendido, disse, vou, vesto esse negócio aqui, e o negócio foi rápido, e o Márcio nasceu, e o primeiro choro, não é? Vivo. O sopro de Deus nos faz viver. O sopro de Deus é o alento. O sopro de Deus é o sorriso. O sopro de Deus é o brilho nos olhos. O sopro de Deus é o fogo. O sopro de Deus é esse elan vital. O sopro de Deus. Não depende de nós. A gente nem consegue. Mas Deus nos coloca de pé. Deus nos alimenta, Deus nos sustenta, Deus nos dá a sua palavra, e é ela que nos dá a vida. Por vezes a gente acaba se acostumando com essa palavra, não é? A gente acaba banalizando, uma palavra mais sofisticada é que a gente acaba naturalizando a ação do Espírito, né? E olha no capítulo 3, de novo no versículo 1, ainda no livro de Ezequiel, e o versículo 1 diz: ainda me disse, filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo, depois vai falar à casa de Israel. Então abri a boca, disse o profeta, e ele me deu o rolo para comer. E me disse, filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que lhe dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como mel. Filho do homem, coma esse rolo. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer, e me disse,
filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como mel. Como rolo, meu irmão. Como rolo, minha irmã. A gente morou uns anos da nossa vida lá no sul do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Pelotas. Pelotas é muito úmido, gente. No inverno, diz que a cidade mais úmida depois de Londres é Pelotas. É onde os velhinhos diziam, quando setembro vier, né, a gente vive mais um ano. Porque quando setembro vier, é o começo da primavera. Passou o inverno. E quando setembro vier, tinha que lavar os armários, as paredes, porque estava tudo mofo, era muita umidade. Mas, gente, naquelas madrugadas úmidas, e nós com os filhos pequenos, começava a tossir, as crianças, estava com febre. E a gente querendo dormir, aquele inverno danado, tendo que levantar, não é fácil, não. Eu tinha um acordozinho meio com a Cileda, porque ela dormia a primeira parte da noite e eu a segunda. É que eu sou, na segunda parte da noite, não tem choro de criança que me acorda. Né? Mas um dos segredos, e a gente meio adormecido, a criança chorando, o Marcel, depois era o Marcos, depois era o Márcio, é que lá em Pelotas as crianças nasceram assim, né? Foi muita criança nascendo ali. Né? Então, o que a gente fazia? Enfia a colher no mel. E fala para o menino, abre a boca. Hã? Né? Abre a boca. Né? Enfia a colher na boca. E aí diz para ele, devagarinho. Devagarinho. É isso? Deixa o mel escorrer devagarinho. Porque esse mel vai ajudar você a curar você da sua tosse. Devagarinho. Aqui o profeta recebe essa palavra e ele diz, e na minha boca era doce como mel. Doce como mel. De novo, a gente está falando de uma outra época, não tem Nutella, graças a Deus, né? Não tem Nutella. Não tem Nutella, é mel. Mel é histórico. O mel é gostoso, mas o mel é também terapêutico. O mel cura, ajuda. Né? E o profeta se alimenta da palavra. E ao se alimentar da palavra, ele diz que é doce como mel. Alguns de vocês, de repente, têm 20 anos com essa palavra, 30. Alguns de vocês, sabemos algumas partes de cor. Salmo para lá, salmo para cá. Mas a gente perde o gosto do mel. E a palavra se torna seca, vazia, sem sentido. É verdade, inclusive eu olho isso muitas vezes para mim. Eu não vou falar de você, né, Zé? Mas para mim, que pastor, né? Pastor, de repente a palavra é instrumento de trabalho, né? Tem que trabalhar com a Bíblia sempre, não é? Tem que preparar sermão, tem que achar uma coisa para dizer. É muito fácil a gente naturalizar a palavra. E sempre pensar ela para o outro, né? Pastor é especialista nesse negócio de sermão, onde a gente fala para o outro, né? E a gente esquece de comer o mel. E a gente esquece de saborear. A gente esquece dessa palavra que alimenta, que sustenta e que vem e marca toda a nossa vida. Coma esse rolo. Encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. E essa imagem de que o rolo é para o estômago é importante. Porque muitas vezes
a nossa fé cristã, ela acaba sendo muito cognitiva, né? Cerebral. A gente sabe, mas não sente. A gente sabe, mas não vive. A gente sabe, mas não pratica. E Jesus falou muito disso, não é? E falou dessa hipocrisia, não é? Desse saber. E tem muito crente de igreja que sabe um bocado, mas não vive nem um bocadinho. Deixar com que a palavra molde a nossa vida, por dentro e por fora, na cabeça e no coração, no estômago e nos pés da obediência. Por isso que a gente fala, até tem 3 palavras, eu estou aqui olhando o relógio, está tudo bem? Reverendo, está tudo certo? Hein? Quem tem horário sou eu. Não, agora até, eu já quase esqueci o que eu ia dizer, mas agora já lembrei. Não está tão mal assim o velhinho aqui, né? Está até lembrando as coisas que já esqueceu, né? Mas é que eu digo, são 3 palavras que eu gosto delas juntas, e elas são palavras um pouco complicadas, mas muitas vezes a tradição mais reformada, ela fala muito numa palavra que chama ortodoxia. O que é ortodoxia? Esse não morde. Né? A ortodoxia é a reta doutrina, né? A gente precisa ter uma reta doutrina. Mas se você só tem uma reta doutrina, você vai morrer seco. Por isso que a gente tem uma outra palavra que chama da ortopatia, que quer dizer o quê? O coração aquecido, o coração direito. Ou seja, na fé cristã, a gente tem uma conversa entre o coração... Não, o coração aqui não. Entre a cabeça e o coração. O coração, quando a Bíblia fala do coração, ela fala daquela experiência do acolhimento, do sentimento, do palpitar. Né? A fé cristã, ela não é só uma fé de cabeça, por isso ela seria uma filosofia. A fé cristã é também ortopatia, ou seja, ela precisa do coração. Mas a terceira palavra é ortopraxis. Ixi, complicou, né? Mas é a vivência, é a prática. Praxis é prática. Ou seja, a fé cristã é aquela que conversa a prática com o coração, com o conhecimento. Eu sei, na vida prática, às vezes não é tão fácil, né? Saber, às vezes é muito mais fácil do que fazer, não é? É verdade. Ou a gente se atrapalha. Por isso que a gente precisa da comunidade, que é esse lugar que nos lembra que Deus vem e nos dá a sua palavra. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus molda a nossa vida. A palavra de Deus afeta o jeito de viver, o jeito de andar por onde nós andamos. Né? A palavra de Deus afeta a nossa visão de mundo, de realidade, de profissão, de testemunho na sociedade. A palavra de Deus ajuda a gente a nos relacionar com os nossos vizinhos, a cuidar, a acolher. A palavra de Deus nos envia para longe, Timor-Leste, é isso? Domingo que vem, é isso? Nos envia. Porque a palavra de Deus não nos deixa simplesmente sentados, porque gente crente sentado o tempo todo é chato. É chato. Mexe com picuinha. Enjoado. Se preocupa com banco, com tipo de banco, com estatuto, com um monte de coisa. Dizia, a fé cristã, ela quer, essa palavra de Deus, ela quer nos moldar. Encha, come e encha o seu estômago com esse rolo que lhe dou, porque a palavra de Deus é uma palavra que sacia. Sacia. Sacia a vida. Sacia os sonhos, os desejos, as opções.
os caminhos. Essa palavra nos chama sempre de novo de volta. Eu falei no início que nós somos gente de tradição diferente, que eu era de uma tradição onde enfatizava muito mais a palavra, e eu estava olhando para vocês e estando aqui com vocês, onde eu preciso aprender, não é? Um pouco essa celebração no espírito. Mas no final do dia, juntos, a gente precisa comer o rolo. Comer o rolo. E deixar com que essa palavra de Deus molde toda a vida, molde as nossas prioridades, molde a nossa estética, molde a nossa vida. E nós passamos a ser seguidores de Jesus. Por isso, e eu termino com isso, por isso, uma das coisas mais bonitas que podem ser ditas de nós, de vocês que vivem aqui, é se as pessoas do Núcleo Bandeirantes dizem, naquela igreja a gente encontra seguidores de Jesus. Aquela igreja tem seguidores de Jesus. Pelo jeito de viver. Pelo testemunho na sociedade. E esses seguidores de Jesus são moldados pela palavra. E a palavra de Deus, fundamentalmente, tem nome. É Jesus. Jesus é a palavra de Deus, é a palavra encarnada. E Ele nos mostrou o que significa escutar a Deus, acolher a Deus e seguir a Deus. Porque Ele viveu isso para que a gente o siga. E como seguidores de Jesus, nós passamos a ter a mesma experiência do profeta. Eu o comi, e na minha boca era doce como mel. A minha oração é que você saia daqui hoje à noite com gosto de mel na boca. Amém? Obrigado. Então vamos orar? Desculpe, na minha tradição, vamos ficar de pé? Vamos orar. A minha oração, Senhor, nessa noite, a nossa oração, é que eu saia daqui, cada uma das pessoas que estão aqui nessa noite, saia desse lugar com o gosto de mel. Alimenta-nos, Senhor, com essa palavra de novo. Essa palavra que nos toca e nos ajuda a entender quem nós somos, quem sou eu, criados à imagem de Deus. Essa palavra, Senhor, que restaura os nossos caminhos, as nossas relações. Essa palavra, Senhor, que anima e reanima o nosso coração. E essa palavra que nos vocaciona para Ti. Que essa igreja, Senhor, nesse lugar, seja conhecido como essa igreja alimentada pela palavra no seguimento a Jesus. E que assim, Senhor, no decorrer dessa semana, possamos ser visitados nos nossos diferentes momentos de vida, nos nossos endereços, e experimentar essa Tua chegada na nossa vida como um evento sagrado que nos ajuda a viver para o outro, para Te servir, para honrar o Teu nome e para abraçar o outro. Abençoa-nos nessa semana, é a nossa oração no final desse domingo. Que a Tua paz esteja conosco e o Teu Espírito sopre sobre nós. Amém.
Graças a